Olá, bem-vindo a todos a mais um podcast da Cota. Hoje nós vamos falar sobre os exossomos. Estou com dois convidados muito especiais que eles ajudaram a gente nessa escolha dos ativos, nas escolhas dos produtos. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho deles. Eles nos ensinaram muito, eles me ensinaram muito sobre esses produtos. Doutora Thaís Danioni, doutor Michel. Por favor, doutora Thaís. Olá, Júnior, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar desse desenvolvimento com a Cota Saúde e Beleza para falar dos exossomos, né? Para trazer para o Brasil os exossomos. Eu sou dentista, já trabalho na área há um tempo, estudo há alguns anos os exossomos que eu conheci lá na Coreia. E sou especialista em harmonização, tenho alguns resultados clínicos maravilhosos. Então, agora, com a chegada deles no Brasil, a gente tem mais resultados ainda. E é uma honra estar aqui com vocês para falar e compartilhar esse conhecimento com todo mundo que está louco para saber dos exossomos. Maravilha, obrigado. E aí, doutor Michel, pode se Para mim é apresentar, uma por favor? honra. Meu nome é Michel Brown. Para mim é uma honra estar aqui para participar de todo esse caminho aí da Cota entrando na harmonização. Eu também sou especialista em harmonização orofacial. Atualmente curso mestrado nos Estados Unidos em harmonização. Meu tema, inclusive, são os exossomos e o PDRN. E tenho uma longa estrada aí trabalhando com esses produtos. E para mim foi uma alegria quando isso começou a chegar aqui no Brasil e agora se tornar tão conhecido. E ter a chance aqui com a Thaís da gente quebrar tirar todas essas dúvidas, essa coisa que tem em cima dos exossomos, que o pessoal tem que conhecer essa coisa maravilhosa. Porque os exossomos são maravilhosos, eles são a quarta nova onda que a gente está vivendo na harmonização. Pegando esse ponto, né, doutor Michel, a harmonização ela passou por várias etapas, né, e hoje a gente já está numa nova geração, numa nova tecnologia. Conta um pouco sobre o que vocês viram no passado, né, e o que vocês estão enxergando para o futuro aí dos produtos, dos novos produtos que estão para chegar. Bom, eu estou trabalhando na área há 13 anos e nós realmente acompanhamos todo esse processo, né? Então, lá atrás começou com preenchedores, toxinas, agora a gente passou pela era de bioestimuladores e tudo, mas no final a pessoa busca a beleza natural. Nós chegamos já ultrapassamos aquela fase que tem que preencher demais, ninguém mais quer. E passamos então nessa onda dos remodeladores, dos regeneradores celulares e chegamos agora no ponto em que a beleza tem que ser natural. Uma pele bonita traz muita beleza e a gente quer um rejuvenescimento natural. Então, com isso, a entrada, né, dos exossomos como revitalizadores da pele chegou para ficar e é o futuro. Eu concordo com a Thaís, assim, a gente viveu toda uma era da harmonização em que buscava-se uma pseudo-beleza, mas acabava se transformando os pacientes. E hoje a gente consegue, com essa parte dos exossomos, eu brinco com os pacientes, eu vou trazer uma nova versão sua de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então é a sua beleza sem ter que tirar um novo RG. É a sua beleza natural. Eu vou evidenciar a sua beleza. Então, eu vou melhorar muito a qualidade de pele. Fora outras coisas que a gente ainda vai conversar, porque o potencial dos exossomos ele é gigantesco. A gente também já começa aproveitando o gancho, não é só pele. O link é muito maior. Para a gente que já está há muito tempo trabalhando com isso, foi uma alegria quando a Cota trouxe essa linha para o Brasil. Porque a qualidade é infinitamente superior à que a gente tinha para trabalhar. Entendeu? Então, quando se descobriu isso daí, nos anos 80, ninguém dava tanto valor. Depois, quando foi para a Coreia, agora é o que o pessoal chama do K-Beauty, né? É o futuro que chegou. Sim. Houve uma onda muito grande, né, da desarmonização facial. Então, houve o excesso, agora retrocederam. E se vocês pudessem explicar um pouco mais o que são exossomos, a maneira que vocês me explicaram, seria fantástico para o nosso público. Os exossomos, eles são nanovesículas extracelulares e vocês não podem deixar de sintetizar que eles são carreadores. Então, eles carregam com eles ativos de uma célula para outra também informações.
E com isso, eles conseguem reprogramar as outras células. Então, os exossomos, eles vieram para modular, para regular todo o processo fisiológico celular. Artigos científicos comprovando já todo esse processo, porque nós temos no nosso corpo os exossomos. E hoje ele veio já na estética para melhorar todo esse processo fisiológico da pele, carreando ativos, né, carreando novas informações para um rejuvenescimento natural. Porque a gente sabe que com o processo de envelhecimento, né, todo mundo amanhã vai estar mais velho do que hoje. Exige um processo de envelhecimento, existe, não tem como negar, mas se você cuidar desse processo, nutrindo, reprogramando, esse processo vai ser atenuado. E é assim que os exossomos transformam a pele, melhorando e rejuvenescendo. Como a Thaís falou, assim, os exossomos, eu falo que a gente sai do extracelular e passou a trabalhar no intracelular. Então, os exossomos, num português mais simplificado, eles fazem toda a comunicação entre as células e eles levam um monte de informação. Eles são fundamentais para a nossa existência. O que a gente aprendeu agora é usar essas informações para poder trabalhar na estética, na tricologia, e por aí vai um mundo enorme. Coisas que, quando se descobriu os exossomos, a gente achava que eles eram só lixeiros, só levavam coisas para fora. E, na verdade, a gente sabe que eles são o oposto, eles são muito importantes. Então, hoje você literalmente está pegando e trabalhando de dentro, entre as células, no mundo intracelular. Então, abriu um nicho assim gigante para trabalhar. E para a gente da estética, isso daí, os exossomos são fantásticos. O que a gente consegue fazer isso no consultório hoje, os resultados são impressionantes. E a gente tem que lembrar que os exossomos, né, eles foram muito estudados e já usados há mais de 20 anos, e nessa parte da estética, na Coreia, que a gente sabe hoje em dia a pele dos coreanos, né? Então, esses exossomos vieram da Coreia já com estudos, já com testes, então são bem já classificados para esse tipo de cuidado. Cientificamente comprovados. Fora todo o processo na medicina também. Exatamente. Né? Com regeneração, inclusive de nervos e tudo mais, usado para câncer, mas o nosso caso, ele é usado para estética e já comprovado. Sim. Agora a gente está quebrando esses paradigmas. Então, antes no consultório você tinha 90%, 95% mulheres. Agora você já vai tendo bem mais homens, justamente por causa da evolução dessa tecnologia e dos resultados que entrega, né? E é algo que não é invasivo, então é bem legal isso, né? Skincare para mim era apenas protetor solar e olha lá, né? Então, pegando esse gancho também, né, Dr. Michel, como são aplicados, né, esses exossomos? Dói, não dói? Como é que é a forma de uso deles? Não, hoje em dia, é o que eu falo, santa tecnologia, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Leaf, que é um aparelho que você consegue trabalhar com esses produtos, né? No caso, o Exovera, que é o exossomo, e a mescla, né? No rosto do paciente, sem fazer um furo, sem agredir, sem deixar um roxinho, né? Que é a grande preocupação dos pacientes. Vai ficar roxinho? Não, não vai, entendeu? Então, é um procedimento muito tranquilo de fazer. Que o paciente faz na hora do almoço, faz de manhã, faz de tarde, ele sai dali, ninguém percebe, porque é diferente, não vai ter um adesivinho tampando onde fez um furinho, alguma coisa, não. Ele entrou, saiu, já está fazendo efeito ativo, o Leaf é fantástico, é o complemento perfeito. Eu acho que, principalmente para os homens, né, que a gente tem medo, terror de dor, agulha, essas coisas, né? Deve ser excelente. E o medo por causa da cultura, né? Os homens antes não queriam, a Thaís, né, no consultório, os homens não queriam fazer, era normal vir de sexta à tarde ou de sábado para dar tempo para na segunda ninguém no trabalho perceber. Notar que fez alguma coisa. Agora... Tem mais medo também. Faz parte. Mas não tem mais justificativa do medo. Mas essa é uma pergunta muito comum, como que é aplicado? A aplicação basicamente é tópica. Como eu falei, eles são nanovesículas, de 30 a 150 nanômetros, então é muito menor do que um poro da pele. Então,
Aplicação tópica. Com o Leaf, a gente consegue uma permeação muito mais profunda, passando da epiderme, chegando na derme, então vai agir em todas as camadas da pele e até lá no fundo. Mas o que é esse Leaf? Ele vai doer? Não! É como uma massagem, não tem uma agulha, uma picada. Ele é tópico, é um liquidinho, então é muito tranquilo. O que acontece realmente de a gente ter tantos resultados como a aplicação tópica é a tecnologia. Então, principalmente nos produtos da Cota, né, no Exovira Phytoplus, nós temos não só 91 bilhões de nanovesículas, mas também vários ativos agregados num líquido tópico. Então, despigmentantes, clareadores, antioxidantes, então, peptídeos, vários nutrientes ali para a pele, lembrando dos cuidados do skincare coreano. Só que todos eles com alta tecnologia, uma aplicação super tranquila, né, Dr. Michel? Para o pessoal mais leigo entender, assim, a gente tem a pele e tem as camadas. Na camada de fora da pele, a gente tem uma barreira de proteção. Então, o Leaf ele vai vir e vai permitir que nessa barreira você crie uma via de acesso que você faz com que esse produto entre e consiga ir para a camada que você deseja da pele. E aí você consegue fazer o produto entrar na pele sem furar. Porque antes a gente tinha que usar o quê? Uma cânula, uma agulha. Agora a gente não precisa. Então, como a doutora Thaís falou, você passa ali, você está sentindo uma massagem. Tem paciente que chega a dormir na sessão. Tem paciente que chega a dormir de tão tranquilo que é. É muito tranquilo para trabalhar. E quanto tempo dura, mais ou menos, uma aplicação? O tempo no consultório? O tempo no consultório. É de 15 a 20 minutos. Nossa, então é muito super rapidinho, super rápido, sem downtime. Então, o que significa? Você sai, precisa de um outro compromisso, vai para o outro compromisso, não tem furo, não tem uma reparação cicatricial para isso, não precisa buraquinho que você tem que tomar cuidado. E é muito legal. E na aplicação, é muito comum também perguntar, mas quanto tempo dura, né? Porque você já sente um resultado ali na hora, mas é por conta dos ativos, por conta do lift também, que muitas vezes a gente passa, ele já dá aquele efeito lift, mas o resultado ele é gradativo. O verdadeiro resultado ele vem depois. Então, é uma outra pergunta que eles sempre fazem. Quanto tempo dura? Gente, é um resultado gradativo. Então, ele vai cuidando, ele vai revitalizando aquela pele e ela vai melhorando no decorrer dos dias. E como funciona o protocolo de um tratamento com exossomos? Bom, quando o paciente chega no consultório, a gente vai fazer toda uma conversa com o paciente, uma anamnese, a gente tem algumas orientações que a gente passa, mas quando a gente prepara o paciente, você vai fazer o uso do Leaf ali, o Leaf ele vem com uma programação de 3 estágios. Então, no começo você prepara a pele, depois você vai usar o aparelho, porque no começo você prepara a pele usando o Leaf, depois você vai usar o Leaf com o Exovera, né? Você vai misturar o pó e o líquido ali dos frascos, você vai obter ali 6 ml e você vai começar a gotejar trabalhando com o Leaf na superfície da pele. E depois você vem de novo com o Leaf trabalhando. E o paciente, assim, ele faz essa aplicação, depois de 15, 20 dias ele refaz, mais 15, 20 dias ele refaz, depois ele vai fazer uma manutenção. A gente recomenda uma vez depois no próximo mês e depois no outro mês. E, que nem a doutora Thaís falou, o resultado ele é gradativo. É que, o que é o bom de trabalhar com um produto bom? É que ele já te dá uma resposta imediata muito rápido. Então, o paciente já sai com uma boa impressão, porque a resposta é muito rápida. Mas o melhor mesmo vai sendo entregue aos poucos. Eu brinco com os pacientes assim, o paciente demorou 9 meses para nascer. Não vai ser com uma aplicação que vai dar o que ele está esperando. Mas ele seguindo o protocolo e fazendo, o resultado é fantástico. A gente preconiza, então, 3 aplicações de 15 em 15 dias, né? Então, com espaço de 15 dias, 3 aplicações. E depois, 30 dias depois, uma aplicação de manutenção e outra aplicação de manutenção. Não é um tratamento que você precisa fazer todo mês, que durante o ano todo, e lá, porque se você parar de fazer... Não, ele tem realmente já esse protocolo. É claro que não só a indicação como a aplicação, tudo vai depender da nossa avaliação da pele, porque tem gente que a gente consegue ver, né? Eu sou branquinha, tem gente mais morena,
que dependendo se já pegou muito sol ou dependendo da alimentação, eles têm um processo de envelhecimento diferente entre uma pessoa e outra. Então, tem gente que com 2 aplicações ele tem um resultado muito maior, muito satisfatório do que uma outra pessoa que está com a pele um pouquinho mais envelhecida, que precisa dos nutrientes ali, mais aplicações para que tenha um resultado. Então, depende muito, mas a gente tem esse protocolo. Eu brinco que é como se tivesse uma festa. Imagine um show. Acabou o show, gente, imagina o chão, né? Quando a gente tem festa em casa, o chão, a pia, a cozinha. Os exossomos, dependendo desse tamanho do show, do tamanho da bagunça, os exossomos eles entram para arrumar tudo. Então eles vão repintar as paredes, reformar, fazer tudo ficar novo. Então, dependendo desse processo de envelhecimento de cada um, vai ser também um pouquinho do processo que ele vai precisar fazer, desde a fundação, né? Então, aquela pessoa que já tem mais idade, que o metabolismo não está igual, ele vai fazer o motor funcionar de novo. Então, vai fazer toda essa estruturação nova, né? Pintar as paredes, limpar tudo, lavar e deixar bonitinho para que tudo funcione. A beleza, ela acaba sendo uma consequência de tudo estar funcionando bem. Então, é por isso que a gente entra de novo nesse quesito de um rejuvenescimento muito natural, porque vai rejuvenescer tudo, inclusive as funções ali, revitalizando essa pele. Aí entra um negócio que a doutora Thaís falou que é importante, é assim, por que você fazendo o mesmo protocolo em 2 pessoas diferentes, as respostas podem ser diferentes? Porque cada organismo é individual. Então, você tem organismos que, de acordo com o estilo de vida e com um tipo de pele, você vai ter uma resposta, e dependendo do organismo, o estilo de vida vai ser outro. As respostas vão ser boas? Vão, mas cada um ao seu tempo. Porque cada um é diferente do outro. Então, isso tem que deixar claro. Não existe um padrão de resposta. A gente sabe que todos vão melhorar. Vai ter uma hidratação, um glow, uma melhora da qualidade de pele muito boa, mas cada um ao seu tempo e com uma resposta individual, porque isso é uma pergunta muito comum. Todo mundo olha, de repente, alguém que viu lá, um ator americano, alguém, eu quero ficar daquele jeito, eu quero assim. Cada organismo é uma maneira diferente. Você vai melhorar? Vai. Mas vai melhorar a sua versão. Você vai melhorar. Do seu estilo, na sua beleza individualizada. Cada um é cada um, Exatamente. cada corpo responde de uma forma. Porque não tem como a gente falar, todos vão ficar com o mesmo tipo de resposta. A resposta sempre é de um tecido muito melhor. Você melhora muito a qualidade do tecido, o glow, essas coisas. Mas cada organismo tem o seu tempo e a sua resposta. Legal. E, bom, e assim, o que vocês recomendam como tratamento, né? Porque acho que não é só chegar no consultório, fazer o tratamento, a sessão, ir embora e só voltar daqui a 15 dias. Acho que existe também um tratamento em casa que eles podem fazer para ajudar a manter, né, esse... Bom, quando chega no consultório, o paciente, cada um tem uma queixa, né? E o que eu adoro nesse produto do Exovira Phytoplus realmente é porque ele engloba várias indicações. Então, desde clareamento de pele, melhora de ruga, fechar os poros. Então, se a sua queixa é uma manchinha, mas também os poros, ele vai conseguir melhorar a sua pele num todo. E a gente também indica os tratamentos que a Cota Saúde e Beleza também trouxe. Sim. De home care, né, doutor Michel? Que a gente adora. Porque o tratamento ele começa no consultório, mas você continua ele em casa. Porque você tem toda uma linha de skincare, com a máscara, com os cremes noturno, diurno, tudo para você continuar em casa. E com isso você potencializa ainda mais o resultado. Então a gente tem hoje uma linha que é completa. Antes você até tinha exossoma, essas coisas, mas você não tinha linha de skincare. Agora a gente tem começo, meio e fim de tratamento, entendeu? Então é completo hoje. E realmente, eu gosto de indicar e as pessoas me trazem esse resultado da linha skincare. Então você tem o noturno,
que ele, além de ter os exossomos e PDRN, então regenera essa pele, revitaliza essa pele, ele também dá um glow, né, um rejuvenescimento. Ele também tem o NMN, que dá energia para a célula trabalhar. Então, no momento do sono, esse creme noturno, enquanto você está descansando, o corpo vai se recuperar do cansaço, do estresse, e nesse momento as suas células elas terão mais energia por conta do ativo NMN, que é o precursor de NAD, que dá energia para a célula, né? É difícil a gente explicar isso, mas uma vez explicando para o paciente, ele entende que o poder dos exossomos para revitalizar e rejuvenescer a pele vai ser muito maior. E também na linha de skincare, a gente tem um para uso durante o dia. E durante o dia, e também um produto encapsulado que ele protege contra o calor. Então, no sol, no calor, as pessoas principalmente que têm mancha, ele vai estar também protegendo essa pele contra o envelhecimento. Então, é muito interessante, as pessoas realmente adoram. E é uma tecnologia que a gente não tinha antes. Nós não tínhamos nada parecido no Brasil com essa fórmula, né? A gente chega até o complemento também da máscara, que é a Sulfin Mask. A Sulfin Mask é uma máscara que ela é rica em ativos, em exossomos. É a primeira que a gente tem para trabalhar e o paciente continuar usando isso em casa. Então, o feedback que a gente tem dos pacientes é muito bom. De pacientes falando assim, olha, a melhor linha de skincare que eu já usei, porque a minha pele parece que está do mesmo jeito que eu saí do consultório. Então, isso pra gente é muito bom, porque você tem a garantia que você está continuando a ter aquele trabalho que você fez no consultório em casa. Então, assim, tanto o que a doutora Thaís falou, por exemplo, do NMN, que ele é, assim, a gente tem que entender que a célula, ela tem um motorzinho lá dentro, que é a mitocôndria. Esse motorzinho, todas essas células que produzem colágeno e elastina, ele trabalha muito. E o NMN, ele vai estar mais ou menos indiretamente trabalhando nessa correlação para você ter as células trabalhando, porque a gente quer que continue a produção de colágeno e elastina, porque é isso que a gente quer. Então, é uma linha completa, máscara, skincare, uso diurno, noturno. É a primeira vez mesmo, dentro dessa linha de exossomos, que a gente tem uma linha completa, porque antes a gente tinha, assim, uma coisa solta. Então, que a gente tinha que montar protocolos individuais, né, Thaís? A gente tinha que se encaixando virar as com o que coisas. tinha, né? E agora não, agora a gente tem tudo num local só. É muito mais fácil. Para o profissional, para a gente profissional, é muito mais fácil. Você tem um produto que é o Leaf, que permite você trabalhar sem risco de intercorrência, sem deixar os roxinhos machucados, nada disso. Você tem uma linha completa de exossomo, muito acima dos concorrentes em relação à concentração, volumetria que ele entrega, muito maior. Você tem um skincare, pronto, está completo para mim. O paciente fica feliz, eu fico feliz, está ótimo. Então, não adianta só ir à escola, também tem que fazer a lição de casa. Exatamente. Para a gente é ótimo, porque o resultado do paciente vai ser muito maior. Nossa. Né? Um resultado muito mais eficaz do que a gente às vezes imagina. E a gente ouve falar muito sobre os tipos de exossomos, né? Quais são as diferenças entre um tipo de exossomo e outro? Bom, os exossomos de origem coreana, eles são permitidos a importação no Brasil apenas de origem vegetal ou de origem sintética. Então, cada exossomos ele vai agir com um biosinalizador específico para aquela pele. Então, como eu falei, no nosso caso, ele é diretamente para a pele, para a estética. Então, no caso do Exovira Phytoplus, nós temos 3 diferentes exossomos vegetais. Então, nós temos da camélia japônica, do ginseng e também da centelha asiática, que é a cica. Então, 3 diferentes biosinalizadores para agir de diferente, bombardeia a pele de todos os lados. Fora o PDRN, que também tem todos os peptídeos, que já melhoram a elasticidade da pele, a cor, como eu falei, senão eu vou ficar sendo repetitiva, mas o produto é um produto muito completo e não só com um tipo de exossomos, eles são de origens de 3 vegetais diferentes. A linha
hoje da Cota, para mim, é a linha mais completa. E em termos de exossomo, de origem, de qualidade, para mim não tem igual. Até a gente, uma vez conversando, eu falei para você que hoje eu consigo o resultado no consultório em uma sessão que eu precisava com os outros com 3. Então, assim, como a doutora Thaís já falou, eles são completos, você está agindo em tudo ali. E você tem o efeito do glow, do brilho, da textura. Então, você tem toda uma linha completa agindo aí na parte dos exossomos da Cota. E você consegue resultados, assim, excepcionais comparando com o que a gente tinha. E, assim, o mais legal que eu acho de tudo isso daí, da linha dos exossomos agora é o feedback dos pacientes. O paciente, ele te dá um feedback, assim, muito rápido. Então, a qualidade do exossomo que a gente tem para trabalhar é muito boa, porque o feedback é rápido. É o paciente mandar no outro dia para você, ou 2, 3 dias, e falar assim, olha, já estou percebendo uma melhora na pele. E isso não era comum. E o legal é que o paciente com a pele melhor, ele quer se cuidar mais. E outros procedimentos acabam gerando ainda melhor resultado, porque aquela pele está melhor. Então, eu brinco, não adianta nada, né, fazer um botox, esticar a pele sem ruga, mas tá tudo manchado, né, tudo sem brilho. Então, os exossomos, eles chegaram exatamente para dar essa vitalidade, essa revitalizada na pele e melhorar os resultados estéticos num todo. Então, naturalmente, né, só com eles, até para melhorar os resultados de outros procedimentos que o paciente venha fazer ou já tenha feito. Então, realmente, chegou, né, na estética para ficar. Eu vou te dar um exemplo do potencial dos exossomos. Eu já tinha conversado com você uma vez. Existem uma linha que eu trabalho agora de pesquisa com pacientes com esclerodermia. Esclerodermia é uma doença autoimune que o paciente vai tendo um endurecimento, um enrijecimento da pele, tanto da pele quanto dos órgãos. E o protocolo de atendimento era só hidratante. Agora a gente está começando a trabalhar uma linha de pesquisa que é inédita no mundo, fazendo uso dos exossomos. E a resposta em cima desses pacientes é fantástica. É você ver o paciente dando depoimento, falando que agora ele não tem mais dificuldade de falar, porque ele ganhou mobilidade em volta da boca, ele ganhou mobilidade de movimento. Então, principalmente na área do rosto, falando que a pele está voltando a ser o que ele era quando era mais novo. Então, o potencial desse produto é muito grande. Então, por aí você vai trabalhar com queloide, você vai trabalhar pós-cirúrgico, você vai trabalhar cicatriz de acne, por causa da qualidade, que é muito acima do que a gente tinha antes. Nossa, dá vontade de tomar esse exossomo para ver se... Mas brincadeiras à parte, existe alguma contraindicação, né, para todo mundo? Pode ser em gestantes, pode ser aplicado em todos os casos? Pode ser usado para qualquer tipo de pele. Então, clara, morena, tem produtos que, por exemplo, dependendo do peeling, você não pode para alguns tipos de pele. Os exossomos, sim. Dependendo da cor, qualquer tipo de pele pode ser usado. Também pode ser usado desde um adolescente para melhorar a acne até uma pessoa acima de 60, 70, 80, não tem problema. O que a gente não tem testes, né, e pela ética mesmo, pelo comitê de ética, gestantes. Então, eu não indicaria para gestante. Gestante, eu falo que é a hora dela cuidar do bebezinho dela, não é a hora de até porque pelos hormônios a pele já fica maravilhosa, né? Então, mas depois dá para cuidar. Mas gestantes é que eu acho que é mais o cuidado mesmo, ou pessoas que estejam fazendo tratamentos de pele com alguma doença específica, né? Então, primeiro o tratamento, depois a gente vai cuidar da estética ali. Mas qualquer tipo de pele, as idades também, então ele é muito flexível nesse ponto e abrange todas as pessoas que podem, nesse caso, fazer o tratamento, porque não tem essas restrições como os outros tratamentos. A única coisa que eu colocaria é paciente que tem marca-passo, você conversar com o médico, e que tem alguma restrição, alguma coisa neurológica. Por causa do LIF, né? Por causa do LIF, por causa do aparelho, não por causa do produto. Certo. O aparelho tem pulso Porque elétrico. o aparelho tem pulso elétrico, então é uma restrição que a gente tem que perguntar sempre. Então, se o
O paciente tem um marca-passo, uma válvula, alguma coisa, a gente tem que perguntar. E no caso do LIF, placas metálicas também, porque ele tem exatamente. pulso elétrico, né? Um paciente que passou por uma cirurgia no rosto, que tem placas, alguma coisa, a gente sempre pergunta. Mas para qualquer tipo de pele, assim, não tem dessas restrições, você pode trabalhar com qualquer idade, desde o mais novo até a melhor idade, e qualquer fototipo, do mais claro ao mais escuro, o resultado é fantástico. Nossa, muito bom, esses exossomos aí surpreendem, né, pelos resultados, e eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco dos casos que vocês tiveram, né, dos resultados que vocês tiveram nas suas clínicas. Olha, quando eu comecei a usar em pessoas que não queriam preenchimento, que não queriam outro tipo de tratamento, até por medo, né? Ou não só da agulha, mas às vezes a pessoa tem medo mesmo dessa transformação. E realmente foi maravilhoso. Estava comentando aqui um pouquinho antes com o Dr. Michel, que região de pálpebra, por exemplo, né? Então, a região de pálpebra não é qualquer produto que você pode usar, não é qualquer equipamento ou tratamento que você pode fazer. E, como eu já até comentei antes, ele não exige de um tempo cicatricial, não tem um processo inflamatório pós. Então, você faz um tratamento na região de pálpebra. E a gente sabe que mesmo aqueles que já fizeram blefaroplastia, que já fizeram a plástica dessa região, depois de um tempo, se não cuidar, vai voltar. Muitas vezes tem já essa característica genética. Então, os exossomos, isso me surpreendeu demais no início dos tratamentos, porque eu consegui tratar as pálpebras, consegui melhorar as rugas, melhorar a flacidez na região, clarear a região. Então, realmente foi surpreendente. E também, o Dr. Michel tem bastante caso também, pessoas com manchas de pele. Então, eu atendi, nós temos aí a foto dessa paciente, que foi uma das primeiras que eu fiz, uma paciente que tinha um melasma enorme na região de testa, e ela já tinha feito vários procedimentos em várias clínicas, e quando ela chegou, estava chegando o produto no Brasil, falei, vamos tentar? E nós tentamos. E ela falou, e sempre, né, faz peeling, clareia, e aí fica aquele período vermelho, e cuida, e tem todo aquele cuidado. Eu falei, não, vamos tentar com os exossomos, vamos ver esse poder, né, de clareamento, de melhora, o que ele pode nos ajudar. E na segunda aplicação, estava muito melhor. A gente já não tinha mais aquela borda do melasma sobressalente. Então, ela falou, Thaís, eu nunca vi um negócio desse. E com vida normal. Lógico, a gente indicou protetor solar, no dia a dia, né? Quem tem melasma, a gente sabe que tem que fazer um gerenciamento ali, calor. Alimentação. Mas, no momento da aplicação, ela sai normal, não tem que ficar vermelha no quarto escuro. Então, são casos que realmente me surpreenderam e são casos que hoje eu levo para todos os outros pacientes, porque região perto da boca, até rejuvenescimento de lábio, uma revitalização de lábio para aquela pessoa que não quer preencher o lábio. E então, realmente, esses casos clínicos, essas historinhas são histórias que realmente vale a pena e que os exossomos me surpreenderam. Para mim, assim, eu entrei nesse mundo dos exossomos, eu já era especialista, já dava aula, mas quando eu entrei nesse mundo, assim, muita gente até dava risada, falava assim, você é doido, você tá perdendo tempo, e eu vi um potencial muito grande nisso aí. E eu entrei por causa da minha esposa. Minha esposa é morena, e minha esposa tinha um melasma muito grande no rosto, e desde que a gente casou, ela sempre sofrendo com esse melasma e dando efeito rebote, ácido, laser, tudo dava efeito rebote. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente fez a primeira aplicação, alguns dias depois, semana, opa, diferente dos outros. Resultado muito bom. E você fazendo as aplicações e melhorando, até praticamente desaparecer algo que nunca tinha conseguido com nenhum outro protocolo. E o melhor, sem efeito rebote. Eu tô falando isso de anos atrás e continua sem efeito rebote. Para não falar que não... Às vezes, quando ela vai lá, dá uma abusada no sol, alguma coisa, começa a querer formar uma bordinha ali, você vai lá, faz de novo, pumba. Beleza, tá legal. Então, assim,
Se você começar a falar de resultados, teve essa paciente com esclerodermia, que foi uma paciente que me levou a esse estudo, foi assim, eu estava atendendo, uma paciente marcou comigo, foi lá, a foto, sabe aquela história que a foto do WhatsApp não bate com a foto pessoal? Aí a paciente começou a chorar, falou que rodou vários colegas, ninguém queria pôr a mão, porque é uma doença autoimune, dá medo nas pessoas, né? Aí eu falei, olha, assim, dentro do tradicional, bioestimulador, essas coisas, a gente não tem nem o que fazer aí, vamos tentar? Tentamos. E o resultado foi espetacular. E daí abriu o caminho para um estudo, que hoje é um estudo pioneiro no mundo, mas assim, a melhora disso daí é muito grande. Então você começa a pegar as histórias de melasma das pacientes, aquela angústia de querer, sabe, já tá usando essas bases, essas coisas no rosto, nada esconde, porque chega um ponto do melasma que você não tem mais o que fazer. Você começa a pôr tanta coisa que aí começa até a craquelar de tanta coisa que você põe, não esconde mais em foto, em luz, aí vai para filtro e já não adianta mais, é um sofrimento. Isso é uma coisa que angustia muito as mulheres. Não, e você ter o rosto sem nada, bonito, Não, é você voltar a olhar no espelho e ter... A autoestima é boa Exatamente. demais, né? É o que eu acho legal, assim, a paciente, ela fala que volta a se olhar no espelho e se sentir confiante. A confiança voltou. Então ela tem confiança para voltar a encontrar as pessoas, ela tem confiança e para algo que todo mundo imagina ser algo muito caro, e não é. Não é, o pessoal vê aí Kim Kardashian, não sei quem falando... Nesse ponto, né, comparado assim a outros tratamentos, vocês consideram aí um tratamento fora da realidade para a grande maioria da população? Quando chegou, os primeiros que começaram a chegar ainda bem purozinhos, ainda bem, né, não era uma fórmula tão completa, eles chegaram muito caros. Era um tratamento muito caro. O primeirão lá da Coreia, inclusive, ele tinha que ficar refrigerado o tempo todo. Então, assim, caro, não tinha muito... tinha uma demanda até para você ter o produto, né, na temperatura X. Toda uma logística. Então, toda uma logística. Hoje, isso, nossa, é muito acessível. Então, qualquer pessoa pode, sim, combinar com o profissional, quantas sessões, fecha, né, o tratamento. Então, é um procedimento que, sim, dá para ser feito. A gente tem esse acesso hoje muito mais fácil, né, e com produtos bem superiores do que a gente tinha. Então, esse é uma vantagem que, né, quem é pioneiro acaba batendo um pouco a cabeça, mas depois a gente também A gente vai abrindo o caminho, vai né? abrindo caminho. A gente vai fazendo a picada para os outros virem atrás. Mas vale a pena. E aí você pega os frascos, é o que eu estava falando antes com a Thaís, né? Ele vai te entregar 6 ml. Para o profissional, ou com 6 ml para trabalhar, para quem estava acostumado a trabalhar com 2, né, Thaís, que a gente tinha antes, eram 2 ml, agora você tem 6. Então, quando você começa a ver a volumetria, o que ele te entrega, a concentração... com muito hoje, mais ativos, né? Então, hoje assim, é como eu falei, essa paciente que veio para melasma, ela já ganhou revitalização da pele, hidratação, já melhorou a ruga e melhorou o melasma. Além do melasma. Então, a pessoa veio para cuidar... É o combo. É o combo. Exatamente, Aí ela um combo. vem por conta dos peptídeos, tudo que tem na fórmula. Então, ele tem niacinamida, ele tem o ácido tranexânico, que já vai clarear. Então, a niacinamida já vai melhorar a textura da pele, os peptídeos que melhoram a ruga, faz toda essa nutrição. Então, eu vou melhorar a sua pálpebra, você acaba melhorando a mancha. Então, assim, é um combo completo. Quando a gente fala, o pessoal acha que vem só o exossomo puro. Não, mas vem o exossomo, vem o PDRN, vem os peptídeos. Então, vem toda uma mescla junto, que além daquela causa principal que você está tratando, você começa a ter os efeitos secundários. Então, a melhora da pele, o glow. E aí você vê o legal, é assim, a paciente começa o tratamento de um jeito, no fim ela volta para sessões já maquiada, cabelo arrumado, porque você vê que aquela autoestima voltou. Você vê que aquilo lá tá voltando a desabrochar. Aquela paciente que vem, escondia o rosto com o cabelo, não tem mais. Aquela pessoa que não quer tirar foto, que não quer encontrar ninguém, muda completamente. Pra gente, como profissional, é muito legal. E o legal é que não é um negócio fora da curva muito caro. Não é. Nem para o profissional que vai adquirir para trabalhar e nem para o paciente que vai adquirir o tratamento.
Então é bom para todo mundo. Eu acho muito interessante tudo isso. Tanto é que, para definir, né, o próprio logo da empresa, a gente ficou batendo muito na cabeça, né? Cota saúde e beleza. Será que cota saúde e beleza? Não, porque, claro, porque uma vez que você trata a beleza da pessoa, você trabalha a saúde também, saúde mental, emocional, Exatamente. psicológica. Tem uma série de impactos que a gente tem na vida das pessoas, né? Vocês têm na vida das pessoas. Demais, demais. E é muito gratificante, né? Porque realmente as pessoas, quando voltam com esse resultado, né, de um melasma, por exemplo, se sente muito mais confiante, é uma outra autoestima. E eu falo, eu estendo isso à cicatriz de acne também. Pacientes que sofrem com cicatriz de acne aí, ó, há tempo e não consegue, aí você pega, vai fazendo o tratamento, vai melhorando, você vai vendo que o paciente fala, olha, como tá melhor, eu não tirava foto assim de lado, agora eu já tô tirando, e você fala, ó, tá vendo, assim, a saúde mental, né? É muito legal, isso é muito legal. E tem pacientes que eles não se sentiam bem, mas também eles não tinham coragem ou não queriam aderir a outras tecnologias que a gente tinha. Então, por exemplo, fazer um laser, aí sim, muito mais caro. Um bioestimulador que precisa injetar. Então, às vezes, né, a senhorinha que está com a pálpebra que quer melhorar, talvez a indicação dela realmente seria uma plástica, mas ela não quer. Ela não quer, então a gente consegue melhorar, né, na medida do possível, de outra forma, sem agulha, sem cirurgia. Então, isso que é legal, porque a pessoa ganha uma autoestima com um produto de uma aplicação tópica de alta tecnologia. Então, é inovador porque realmente você consegue atender pacientes que nunca, jamais fariam outro tipo de procedimento. Também. Quebrou a barreira do medo. Com o LIF, a gente quebrou a barreira do medo. Porque todo aquele medo porque é muito comum, pessoal, o paciente perguntar, vou ficar roxinho? Eu tenho uma festa, sabe? Essas coisas. Vai doer? Vai inchar? Com o LIF, você não tem mais. Você realmente quebra essa barreira, então você consegue hoje... Aquela paciente, que nem a Thaís falou, que tem um problema na pálpebra, por exemplo, a gente sabe que é indicação cirúrgica. E eu não sou contra a cirurgia, eu opero muito. Mas, de repente, você consegue um resultado melhor ali com um exossoma associado ao LIF, porque o LIF é o único aparelho que a gente consegue trabalhar essa região. Entendeu? Nenhum outro aparelho você consegue trabalhar em pálpebra superior. Todo mundo vai ficar muito curioso para saber mais do LIF. O LIF a gente vai ter um programa depois para falar dele. Vamos sim. Porque também dá muita conversa ainda do LIF. Mas são essas tecnologias hoje que a gente tem vindas da Coreia e acessíveis. Porque sempre que a gente fala assim, veio aqui no Brasil ainda, a gente pensa, veio de fora, é muito caro. Não, não é. É acessível. Hoje, para todo mundo, é acessível. E assim, o legal também, a gente está falando aqui, né, um pouquinho dos casos, pessoas que já são bonitas, já têm uma pele boa. Eu, outro dia, atendi a filha de uma amigona minha, que ela foi com a mãe, eu falei, vamos fazer você também? Tá bom, eu vou. Nossa, ela não estava esperando melhor, até porque ela não tinha nada de ruim. Mas a gente revitalizou. Essa menina, no dia seguinte, ela falou, tá cada dia melhor, tá cada dia melhor. E eu também não esperava, porque já era bonita, né? E também, assim, vou dar uma confessada aqui, o dia que você tem uma coisinha a mais, você faz o tratamento, parece que na semana seguinte você tá nova. E contando um outro caso também, que também me surpreendeu, de uma paciente jovem, bonita, porque tem gente que já nasce bonito, né? Fica bonito, bem com a pele viçosa. E essa paciente era uma paciente nova, com a pele bonita. A mãe foi fazer o tratamento e eu falei, você não quer fazer também? Vamos fazer em você também? Tá bom. Ela também não estava esperando e eu também não esperava tanta diferença na pele dela. E realmente, no dia seguinte ela me ligou, Thaís, é inacreditável, o viço, o brilho, a textura mudou no dia seguinte. E gradativamente, então ela apaixonou, aderiu ao tratamento e realmente também me surpreendi com aquele resultado, porque a gente sabe que revitaliza, que melhora, mas uma pele que já era bonita foi surpreendente. Ficou ainda melhor. Ficou ainda melhor, exatamente. Então, são alguns casos aí que o LIF, com os exossomos, nos surpreenderam e com toda essa fórmula que ele tem.
Então foi muito legal e a gente continua usando bastante. Esse fim de semana estava em Poços de Caldas com os alunos da especialização, e aí todos eles fizeram uso junto com a máscara de exossomos, né, a Sufim Mask, a Exovera Fit Plus, a Sufim Mask. E eu fiz todos eles usarem a máscara, eles tiveram aula num dia e no outro dia começava a clínica. E eu falei para eles, lição de casa, vocês vão usar a máscara. E eles usaram a máscara. E todos eles ficaram impressionados com o resultado. Então, assim, como uma máscara com exossomos já entregava um resultado para eles. E depois, quando eles começaram a fazer uso na clínica, nos pacientes, eles já viam um resultado também. E neles mesmo, alguns até pediram para fazer neles. Então, o feedback que você tem é muito positivo, né? Então, assim, usar isso para gerenciar envelhecimento de paciente, porque, assim, que nem a Thaís falou, tem pacientes que vêm já está tudo geneticamente favorável. Mas você usa um produto desse, você vai gerenciando o envelhecimento, que é aquela história, ficar velho todos nós iremos. Como você vai chegar na velhice é uma questão de opção. Então, você gerencia para envelhecer bem. Então, hoje a gente consegue também fazer esse envelhecimento guiado, assim, envelhecer bem, a pessoa se sentir bem sem ter nada muito invasivo, agressivo, e algo que a gente entrega um resultado de maneira confortável, né, sem sofrimento. E nós, especialistas na área, já sabemos que quanto antes você cuida de todo esse processo, menos procedimentos você tem que fazer depois. E aí é a cultura coreana, né? Começa desde cedo, protege desde cedo, skincare desde cedo. E hoje a gente tem os exossomos para esse tipo de tratamento desde cedo também. Nosso corpo é igual um carro, né? Se você faz a manutenção em dia, troca o óleo, calibra, troca o filtro, o carro ele vai envelhecer muito bem, né? Ele vai virar um placa preta. Né? Exatamente. Agora, se você deixa de fazer essas manutenções, a gente vê muitos carros aí caindo aos pedaços, mas ainda andando na rua. É o que eu brinco com os alunos. A gente põe uma foto de 2 Fuscas. Um que está inteiro e um que está bem bagunçado. Os dois, quando passarem na rua, vão chamar atenção. Só que um vai chamar atenção falando, nossa, como ele está bonito e bem conservado. E o outro você vai olhar e vai falar, nossa, esse daí está estragadinho. Então, é isso que hoje, com esses produtos, a gente consegue fazer. Essa é a diferença. Gerenciar envelhecimento. Que legal, pessoal, que legal. É sempre bom encontrá-los aqui. Agora, compartilhando para o público maior, né? Eu acho que essa troca de informação e experiência é muito rica. Eu sempre adoro conversar com vocês, que trazem muitos insights, deixa a gente cada vez mais motivado para trabalhar nessa área. Eu vou pedir para o pessoal deixar aí o Instagram da doutora Thaís, doutor Michel, para vocês acompanharem os casos que eles já fizeram, os antes e depois. Quero agradecer a todo mundo, a presença de vocês que acompanharam o nosso primeiro podcast voltado à saúde e beleza. Agradeço demais e, por favor, querem se despedir? Bom, agradeço muito, foi muito legal esse bate-papo. Continuo à disposição sempre para quem precisar das informações, a gente gosta muito de ajudar e que isso se multiplique para que todas as pessoas tenham essa autoestima alta, né? Porque realmente é muito, muito gratificante para o profissional poder fazer isso para o seu paciente, pelo seu cliente, pelo seu amigo, né? E é isso aí, muito obrigada, Júnior, muito obrigada, doutor Michel, e obrigada a toda a equipe da Cota. Eu queria agradecer a Cota, queria agradecer aqui a Thaís. Acho que a gente dividir esses conhecimentos é muito legal, tanto para o público leigo, quanto para os colegas, para os profissionais. E falar para o pessoal ver lá nas redes sociais, tanto na Cota Saúde e Beleza, né? Que sempre está com as coisas novas, vem muita coisa nova por aí, pelo que eu fiquei sabendo. E tem muita tecnologia aí, a gente está com tudo favorável ao profissional ter uma qualidade de atendimento e o paciente ter uma qualidade de tratamento. Sem dúvida alguma, esse mercado ele voa, né? São tantas coisas indo e vindo de uma maneira galopante. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até.